Boa noite a todos que estão presentes. Hoje chegou o nosso grande dia, a nossa palestra, onde nós vamos abrir a caixa preta do inventário. Quem esteve conosco na segunda-feira, nós falamos do impacto da reforma tributária sobre o nosso patrimônio. Nós falamos um pouquinho sobre as pessoas que têm rendimentos de aluguéis, o aumento dos impostos, e começamos a falar um pouquinho sobre o inventário e deixamos para descortinar sobre e aprofundar nesse assunto hoje. Todos nós vamos passar por inventário ou já passamos por algum inventário. A gente sabe que não é fácil, é muito oneroso, além de ser um processo demorado, desgastante para a família, que já está num momento muito debilitado, de dor pela perda de um ente querido. Então, essa situação se torna muito mais complicada do que a gente pensa, né? Então, somente a pessoa que já passou por inventário sabe o quanto é difícil e o quanto custa para o nosso bolso. E um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por isso. Então, nós começamos a tratar desse assunto na segunda-feira, quando nós falamos do impacto da reforma tributária sobre o nosso patrimônio e hoje sobre o inventário. Mas temos uma boa notícia para todos aqueles que estão nos assistindo. A nossa família, nós que estamos aqui hoje, que já começamos a participar na segunda-feira, nós não precisamos passar pelo inventário. Lembra que eu perguntei? O inventário, ele é obrigatório? O que eu respondi lá para vocês? Depende, e realmente depende. Depende da nossa vontade, depende se nós queremos pagar mais ou menos impostos, depende se nós quisermos deixar tudo organizado ou não, termos uma vida mais sossegada e tranquila e deixarmos a nossa família segurada. Então, depende. É obrigatório fazer inventário? Depende, não é verdade? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que nós temos essa boa notícia. Esse dinheiro você não vai precisar tirar do seu bolso. É só você tomar uma decisão hoje. Não quero passar pelo inventário. O nosso canal estreou na segunda-feira, quando nós falamos do impacto da reforma tributária sobre o patrimônio. Então, ele é bem novinho, né? Acabou de nascer. Então, comece a nos seguir, dá aí o seu like, siga o nosso canal. A gente vai postar daqui a um tempo algum vídeo informando, falando um pouquinho mais sobre o planejamento patrimonial familiar, a importância dele, qual é o impacto, né, de todos os impostos na nossa vida econômica e financeira sobre o nosso patrimônio. Então, deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que vai ser um canal muito importante para a informação e educação das famílias brasileiras e comece a nos seguir. E também, não só aqui no canal, mas também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde nós estamos sempre postando conteúdo relevante para as famílias brasileiras em relação ao patrimônio. Então, sejam muito bem-vindos. É importante que vocês continuem até o final, porque vocês vão saber que, além da gente poder evitar o inventário, essa é uma oportunidade incrível para cada um de nós, né? A partir de hoje. Então, eu estou tendo essa orientação, que é mais importante, é esse conhecimento, é essa finalidade do dia de hoje, saber que existem outras possibilidades que não fazer o inventário, que não tirar um valor muito grande do nosso bolso para poder pagar o inventário. Então, pegue aí o teu material, um papel para você anotar, uma caneta. Então, se você conhece alguém que tem patrimônio, que já passou por inventário, ou que não queira passar por inventário, ou que queira economizar nos impostos, compartilhe o link da palestra com essa pessoa. Chame aí o teu marido, a tua esposa, os teus filhos para assistir com você, para que a gente possa sanar todas as dúvidas que vocês tenham também. E vamos partir, então, para o nosso conteúdo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Ana Cláudia Zegger, eu sou advogada, eu resido aqui no interior do Paraná, com um pezinho já no estado de São Paulo. Eu sou advogada na área do planejamento patrimonial familiar, especialista nessa área, também em direito de família, em direito empresarial, e nós atendemos, então, os brasileiros em todo o território nacional, que nós temos clientes, e também aos brasileiros
que estão localizados fora do Brasil, que às vezes nos procuram, que têm algum patrimônio aqui no Brasil e que queiram também estar protegendo seu patrimônio e também pagando menos impostos. Então, nós estamos aqui disponível para todos aqueles que precisarem, e hoje trazendo esse conteúdo muito relevante para as famílias brasileiras, que é a questão do inventário, de como a gente pode proteger-se do inventário, tá certo? Então, nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Eu quero que vocês saibam que nós vamos girar em torno desta frase que eu coloquei agora ali para vocês. Proteger o seu patrimônio não é um luxo, é uma necessidade. E nós vemos isso cada vez mais no nosso dia a dia, não é verdade? Em 2023, teve a aprovação de uma reforma tributária, está amplamente sendo divulgado na mídia, porque já entra em vigor a transição a partir do ano que vem. E se a gente não cuidar daquilo que é nosso, nós sabemos que as outras pessoas não vão cuidar, não é verdade? Então, nós temos que ter essa consciência, né? Eu querer proteger aquilo que é meu, aquilo que eu trabalhei por tanto tempo, aquilo que eu dei o meu suor, aquilo que eu construí pensando no meu futuro, quando eu pudesse aproveitar e gozar de tudo aquilo que eu construí, seja numa aposentadoria, ou aquilo que eu construí para deixar para minha família, para os meus filhos. Então, proteger o nosso patrimônio, ele não é um luxo, ele é uma necessidade hoje e vai ser a cada vez mais. A gente está vendo sinais disso todos os dias. Quando a gente liga a televisão, quando a gente entra nas redes sociais, nós vemos sinais como é importante a gente estar protegendo o nosso patrimônio. Se nós não protegermos o nosso patrimônio hoje, a gente sabe que, ao invés de receber herança, o nosso filho vai ser rebaixado de classes sociais. Por que o nosso filho vai ser rebaixado de classe social se a gente não proteger o nosso patrimônio? Porque nós sabemos que o imposto, ele é alto, ele aumentou, e a tendência dele é aumentar. Afinal, a máquina pública precisa de dinheiro para sobreviver, não é verdade? E da onde que vem esse dinheiro? Dos nossos impostos. Então, eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia de qual que é o impacto desse inventário no bolso da família brasileira, contando para vocês a história de um cliente meu que veio até nós aqui no escritório, né? O Rafael veio nos procurar, porque o pai dele, que era o Júlio, tinha falecido. Então, ele e a mãe, ele filho único, e a mãe dele precisaram abrir um inventário. E na época, né, quando ele veio nos procurar para esse trabalho, infelizmente a gente não pôde ajudá-lo, porque ele precisava fazer esse inventário, ele tinha que abrir esse inventário, e o pai dele tinha deixado um dinheiro no banco, mas ele não podia mexer nesse dinheiro, porque ninguém tinha acesso à conta. Infelizmente, o dinheiro no banco era somente no nome do pai. Então, a mãe não conseguia movimentar esse dinheiro, ele também não. E a mãe dele estava numa situação bem complicada, então precisou se abrir o inventário. E aí que começa todo o sacrifício dessa família, né? A questão do inventário. O Rafael, depois que o pai dele faleceu, então veio até nós ali no escritório, para que pudéssemos, então, fazer inventário. Então, vamos partir como da realidade do Rafael. E aí, cada um pode pensar na sua realidade, né? Coloca aí no papelzinho que você tem do lado, na tua caneta, começa a anotar os seus dados. O Rafael, né, na época, o pai dele tinha comprado um imóvel há 20 anos atrás, que na declaração do imposto de renda constava pelo valor de R$250 mil. É um apartamento muito bom, num bairro muito bom ali no Rio de Janeiro, e esse imóvel ele foi valorizado e na data que ele veio nos procurar, ele valia R$1.150.000. E aí nós vamos fazer o cálculo do inventário, então, para o Rafael e a mãe dele, né? De imposto lá no Rio de Janeiro, na época, sobre esse valor do imóvel, ele ia pagar 7%. Então, só de TCMD, que é o imposto da herança, que a gente chama, é o imposto do inventário, ele ia levar em 80.500 do patrimônio. Tinha mais o honorário, que é o mínimo da OAB, os honorários são 5%, mais o cartório que ele tinha que pagar, e mais as certidões, e mais o cartório de registro de imóvel, ia dar ali o valor do inventário dele aproximadamente R$148 mil. Se ele tivesse esse dinheiro para pagar todo o inventário,
já ia consumir quase 13% do patrimônio que o Rafael tinha. Só que acontece que o Rafael, ele não tinha esse valor. Como eu falei para vocês, o pai dele tinha, sim, deixado um dinheiro que estava no banco, mas, infelizmente, só estava no nome do pai e não tinha como eles movimentar esse valor. Qual foi o resultado, então, para o Rafael? O resultado para o Rafael foi vender o imóvel. Ele conversou com a mãe dele, a conclusão que eles chegaram, como precisava liberar o dinheiro do banco, porque a mãe dele estava numa questão de saúde muito delicada, precisava de um tratamento, então eles chegaram à conclusão que teria que vender o imóvel. Quando a gente vende um imóvel correndo por algum motivo, a gente sempre vende com deságio, com um valor abaixo do valor de mercado. Então, pensa bem, o valor do imóvel do Rafael era de R$ 1.150.000. Como ele precisava vender rapidamente, porque tinha uma questão aí de saúde da mãe, então teve um deságio de 20%. Aquele imóvel ele conseguiu vender por R$ 920.000. É um dinheiro que ele já deixou de colocar no bolso dele em relação ao deságio. Além disso, quando ele vendeu o imóvel, né, que era para pagar um inventário, houve um ganho ali de capital, porque o imóvel, na declaração de imposto de renda do pai, era de 250 mil, tá certo? Lembrando que para fazer um inventário, nós precisamos desse imóvel no valor de mercado, que é de 1.150.000, mas ele conseguiu vender por 920 mil. Então, essa diferença de 920 mil para 250, ele tem que pagar impostos. Vê se pode. Você acredita nisso? Além de pagar imposto do inventário, ele vai ter que pagar mais um imposto de ganho de capital, que é o imposto de renda, de 15% sobre esse ganho de capital, que até então era o nome do pai, mas que com o inventário passa para o nome dele. Então, olha só, tudo isso vai somando, por isso que eu falei para vocês que o inventário ele empobrece, né? Ele empobrece a família brasileira, ele construir um patrimônio acaba se diluindo e se perdendo aí no inventário. E por isso que os filhos acabam empobrecendo. Então, conforme o valor do imóvel vai aumentando, todos os outros valores de cartórios ali que tem, vai também aumentando. E com isso também o valor que você vai pagar para o advogado aumenta e tudo aumenta, o imposto aumenta e assim por diante. Qual que é a perda, então, do Rafael? Ele teve que fazer um inventário, e aí já veio somando as perdas. Então, no inventário, se ele tivesse dinheiro para pagar, ele ia pagar R$ 148.000, tá certo? Mas ele não tinha, lembrando que ele não tinha esse dinheiro. Ele teve que vender o imóvel, que valia R$ 1.150.000, conseguiu vender por R$ 920.000 e perdeu aí 230 mil. Então, é um prejuízo que soma ao valor do inventário, porque ele deixou de ter isso no bolso dele. Além disso, quando ele vendeu o imóvel, ele teve que pagar o ganho de capital, né? Sobre a diferença da venda de 920 mil para o valor do imposto de renda, que era de 250 mil. Então, brincando, quanto é que ficou esse inventário na realidade? Ficou somente o valor aqui que nós colocamos, que era de 148 mil? É lógico que não. Por isso que a gente fala que o inventário consome muito mais do que aquilo que a gente pensa. No caso do Rafael, além dos impostos, honorários, cartórios, o ganho de capital que ele vendeu com o imóvel, se somarmos a perda que teve no valor do imóvel que ele tinha, o saldo final ali, ele só colocou no bolso dele, da mãe dele, R$ 671.000. Pasmem. Lembra-se bem que aquilo que poderia ser 100% dele, o imóvel no valor de R$ 1.150.000, ele teve que vender e só colocou no bolso dele R$ 671.000. E além disso, quero chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. Eu não coloquei nesse cálculo aqui o valor que nós pagamos para o corretor, não é verdade? Por quê? Quando a gente coloca um imóvel para vender, o corretor, ele tem lá os honorários dele. E quanto que é o honorário do corretor? Se vocês acharam caro
O honorário do advogado de 5% sobre o valor que ele cobra do inventário, o valor do corretor é de 6% sobre o valor que ele vende do imóvel. Se nós pegarmos aqui 6% do corretor sobre 920, que é o valor do imóvel que ele vendeu, essa conta aqui, essa perda patrimonial que o Rafael e a mãe dele teve de 483 mil, vai para mais. Então, com certeza, ele perdeu muito mais do que 483 mil. É quase metade do patrimônio que o pai dele deixou para ele e para a mãe. Quantas vezes você, papai, você, mamãe, ou você que é filho que está aqui, você escutou assim do seu pai: olha, meu filho, um dia tudo que eu tenho será seu. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi. Eu ouvia do meu pai, né? Eu não tenho mais pai, nem mãe, meus pais são falecidos, mas eu lembro muito bem que eu ouvia do meu pai que, olha, um dia tudo isso aqui que eu construí vai ser seu, né? A casa, o terreno, eu trabalho para vocês, porque eu quero que vocês tenham uma vida que eu não tive. Agora, pensa bem, tudo que o pai do Rafael deixou para ele foi dele? Não. Quase metade ficou para trás. Ficou para terceiros. E quem são esses terceiros? Cartório, advogado, corretor, né? E assim por diante. Então, não é justo. Mas o importante é que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou explanando para vocês. Vocês estão compreendendo até agora qual que é o risco do inventário? Conseguiram enxergar essa conta ali, utilizando o Rafael, o que ele passou, esse impacto que teve na vida financeira deles? Vocês conseguiram entender essa explicação que eu dei até aqui para vocês? Então, como vocês viram ali embaixo, a perda patrimonial do Rafael e da família dele foi de 483 mil. Lembrando que não computei aqui o valor que ele pagou para o corretor de imóveis que vendeu o apartamento deles ali na Barra da Tijuca, que é mais de 6% que incide sobre isso, tá certo? Então, a gente teve aí uma perda patrimonial muito grande. E qual é a regra, então? Qual que seria a regra? Lembra a perguntinha lá que a gente fez segunda-feira? O inventário, ele é obrigatório? O que eu coloquei para vocês? Depende. E agora eu coloco essa regra aqui para vocês. A regra é, quem tem herdeiros e bens, eles precisam fazer um inventário. Essa é a regra. Se tudo aquilo que eu conquistei está no meu CPF, ou no CPF do meu marido, no CPF da minha esposa, eu tenho filhos ou eu tenho herdeiros, o dia que eu não estiver mais aqui, as pessoas que eu amo vão ter que abrir o inventário. E aí, o impacto do inventário é aquilo que eu mostrei para vocês na história do Rafael. É lógico que nem todo mundo vai pagar aquilo ali que eu coloquei para vocês. Alguns vão pagar menos e outros vão pagar muito mais. Isso depende do valor do patrimônio. Então, a regra é, quem tem herdeiros, né, vai precisar passar por esse doloroso processo do inventário. Só que tem uma boa notícia. Para vocês que estão aqui, que se preocupam com aquilo que construiu, que se preocupam em pagar menos impostos de forma lícita, lembrando disso, a gente aqui não quer fazer nada ilegal, é tudo aqui de forma lícita e do direito do trabalhador, né? Porque se a legislação fala que nós temos duas opções, eu posso pagar mais ou menos imposto, por que não escolher o menos imposto? Se eu tenho esse direito, se eu posso fazer essa opção, poxa, né? Vamos escolher, então, pagar menos imposto, é lógico, deixar isso para o bolso do nosso filho, não é verdade? Então, a boa notícia para você que está aqui comigo hoje, nessa noite, é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra do inventário. Os seus filhos não precisam passar pelo inventário, a não ser que você queira. Agora, com certeza você não quer. Com certeza você ama os teus filhos, você ama os teus netos, você ama as pessoas do teu convívio, você ama a tua família e não quer que eles coloquem a mão no bolso para poder pagar essa fortuna que vai parar na mão de terceiros. Terceiros, lembra lá, cartório, advogado, vai para o governo com imposto, e assim por diante. Então, nós podemos, sim, evitar
o inventário, tá certo? Todos nós podemos evitar o inventário. Basta nós queremos e tomarmos uma atitude a partir de hoje. Já tendo essa consciência, sabendo que existe uma alternativa, sabendo que a minha família não precisa passar por tudo isso, já é muito importante. Bom, então tem como evitar o inventário. Então, como é que eu posso evitar o inventário? Né? Como a gente faz isso? Primeiro é mudando o conceito que nós temos que não, tem que ser um inventário, não tem outro jeito, eu acho que o outro jeito não vai dar certo. Não, é mudar esse conceito. É mudar essa ideia. Você tem que ter consciência que você tem sim uma opção legal, uma opção justa, uma opção de não só deixar uma herança para o teu filho, e uma parte ainda, lembre-se, uma parte da herança, porque não é 100% que vai para o teu filho por causa do inventário, mas existe uma chance de você deixar 100% de tudo aquilo que você construiu para os seus herdeiros, né? Então, isso é muito importante e sem ter que colocar a mão no bolso, o que é melhor ainda. Qual seria o lema que a gente tem que pensar? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Esse é o segredo dos bilionários. Quem viu algumas postagens que correu, uma das coisas que eu falei foi: eu estaria revelando para vocês qual era o segredo dos bilionários, que mesmo eles passando por situações difíceis, complicadas, dificuldades, até mesmo com empresas deles indo à falência, sendo executadas judicialmente, eles mantinham o mesmo estilo de vida. E isso é verdade. Então, mesmo que eles percam tudo, isso acaba ocorrendo. Por quê? Porque o lema deles é esse. Vocês sabiam? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens no seu nome. E eles não têm bens nos seus nomes. Um exemplo disso, os políticos, quando eles se candidatam, né, que eles vão concorrer às eleições, eles têm que declarar qual que é o valor do patrimônio deles. Aquela declaração que eles fazem do montante do patrimônio deles, ele é público. Qualquer um pode consultar. E você vai ver qual é o valor que ele declarou no imposto de renda dele. Vocês acham que realmente esses políticos só têm isso? É lógico que não. E por que que esses políticos, eles não têm isso? Porque eles usam do mesmo sistema que os bilionários se utilizam. E se fiam nessa frase que eu falei para vocês. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens. E eles não têm bens no nome deles. Tudo aquilo já não pertence mais a eles, tá certo? Então, eles já fizeram a mesma coisa que os grandes bilionários, grandes empresários do Brasil fazem. Já retiraram tudo do nome deles. E como é que se faz isso? Como que eu tiro tudo do meu nome e posso viver uma vida sossegada, mantendo o mesmo padrão de vida, ganhando, viajando para o exterior? Como é que eu faço isso? Por meio de um planejamento patrimonial. É isso que os grandes empresários do Brasil fazem, é isso que os bilionários fazem, é isso que os políticos fazem e até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem. Eles fazem esse planejamento patrimonial familiar. Então, como é que eu faço isso? Eu monto uma empresa, lógico, é um CNPJ, e eu vou pegar tudo aquilo que está no meu nome, no meu CPF, e vou colocar dentro dessa empresa que ela atua como um cofre. Eu vou colocar nesse cofre, vou trancar esse cofre e vou guardar a chave desse cofre. Então, é mais ou menos assim. Eu abro um cofre, coloco meus bens ali dentro e, a partir desse momento, eu já dou ele aos meus filhos. Quando eu faço isso, o dia que eu não estiver mais aqui, os meus filhos não vão ter que passar pelo inventário. Mas vocês estão entendendo aqui a questão do como é que funciona o planejamento? Eu abro um cofre, eu faço um cofre, coloco os meus bens no cofre, tranco esse cofre bem trancado e vou doar para os meus herdeiros. E os meus herdeiros, eles passam, então, a ser o dono do cofre. Eles passam a ser o dono do cofre, mas não o dono daquilo que está dentro do cofre, porque aquilo que está dentro do cofre ainda é meu.
ainda é do dono do patrimônio. Ele ainda pode comprar, ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser, do mesmo jeito que como se ele tivesse tudo dentro do CPF dele. É lógico que, uma vez feito o planejamento patrimonial familiar, existem regras que têm que serem cumpridas e respeitadas para que eu continue pagando menos impostos, porque existe um proveito econômico muito grande. Por quê? Eu já não tenho mais nada para declarar no meu imposto de renda. Vocês estão vendo o segredo? Quando eu for declarar, quando eu faço esse sistema e coloco tudo dentro do cofre, no meu imposto de renda, o próximo, eu já não declaro, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais iate, eu não tenho mais o aviãozinho particular. Então, eu não tenho mais nada no meu nome. Eu já não tenho uma conta bancária ou investimentos. Por quê? Porque tudo está dentro desse cofre. Só que eu tenho a chave desse cofre. Então, eu posso abrir esse cofre e posso dispor daquilo que está ali dentro, porque quem comanda esse cofre ainda sou eu. Por isso que eu continuo mantendo, e por isso que os bilionários continuam mantendo o mesmo padrão de vida. Por isso que eles continuam andando de iate, de jatinho, passando as férias no exterior. Vocês estão entendendo? Então, tudo fica guardadinho ali nesse cofre, mas eu continuo usufruindo de tudo aquilo que está dentro do cofre. Ok? Tudo está dentro do cofre. E aí eu faço a doação para os meus filhos e eu saio de cena. E quem entra são os meus filhos. Só que é lógico que eles não podem dispor daquilo que está no cofre. Porque o seu filho não vai ter a chave do cofre. Tá certo? É você que tem a chave do cofre. Os teus filhos não vão poder mexer no cofre. Eles não vão poder vender. Eles não vão poder comprar e colocar as coisas no cofre. É você que continua ainda no controle dos seus bens. Então, isso é muito importante vocês entenderem como funciona essa parte. Coloca as coisas no cofre, faça a doação para os meus filhos, só que os meus filhos não podem, não tem como mexer nesse cofre, porque eles não sabem a senha do cofre e não têm a chave do cofre. Quem tem a senha do cofre, tem a chave do cofre, ainda é o dono do patrimônio. E é por isso que ele mantém o mesmo padrão de vida e controlando, e por isso que os bens continuam protegidos. E por que não passa pelo inventário? Porque tudo já é dos filhos, mas os filhos só vão poder colocar a mão no cofre o dia que o gatilho disparar. E qual vai ser esse gatilho? Quem escolhe é o dono do patrimônio, que pode ser o dia que ele não estiver mais aqui, ou pode ser qualquer outro tipo de gatilho que ele escolher. Como nós estamos falando hoje de inventário, o gatilho é quando ele não estiver mais aqui, então os filhos não vão passar pelo inventário, e aí eles se tornam o dono do cofre, passam a ter a chave e a senha do cofre e vão poder disponibilizar e aproveitar de tudo aquilo que está dentro do cofre. Retomando as contas, aquele valor lá, que se o Rafael, pai dele, o Júlio, tivesse tido acesso a essa informação, o Rafael não teria perdido mais de 400 mil reais de patrimônio, porque tudo estaria dentro de um cofre protegido, e o dia que o Júlio não estivesse mais aqui, a Rosana e o Rafael poderiam estar desfrutando de tudo aquilo que ele deixou sem passar pelo inventário. Vocês entenderam a importância disso? Como é importante o planejamento patrimonial familiar. O importante é que eu deixo de gastar esse valor. Eu posso pegar esse valor que eu iria gastar com o inventário e investir. Comprar mais um apartamento ou comprar uma chácara. Esse dinheiro é seu. O importante é você manter tudo isso no seu seio familiar, no seio da sua família. Aí você vai me perguntar assim, mas doutora, qual que seria a diferença se eu fizesse um planejamento patrimonial familiar? Tudo bem, eu entendi que o Rafael gastou lá mais de 400 mil reais. Mas se o pai dele tivesse feito, então, planejamento patrimonial familiar, qual que seria, então, a economia? Olha, a economia em relação ao inventário poderia chegar a 90% daquilo que ele pagou no inventário. Se o pai dele tivesse feito planejamento patrimonial familiar, ele teria embolsado 90% daquilo que o Rafael gastou só para fazer o inventário. É muito dinheiro, não é verdade? É muito dinheiro. Então, quem acha que fazer um planejamento patrimonial familiar é caro,
já digo para vocês que não é caro. Por quê? Porque a perda patrimonial é zero. E esse planejamento patrimonial, ele cabe no bolso de todo mundo. Eu vou trazer aqui para vocês o testemunho de um cliente meu, ainda jovem, porque quando a gente fala inventário, a gente fala assim, mas eu sou novo ainda, eu vou viver muito tempo, eu tenho 30, 40, 50 anos, isso aí só para quem está com 80. Não, não é. O planejamento patrimonial é para todos, nós temos que falar sobre isso. Todos aqueles que têm herdeiro, ou todos aqueles que querem constituir patrimônio, pagando menos impostos, já tem que pensar em fazer um planejamento. Eu já posso começar mesmo do zero. Se eu tenho um perfil de investidor, eu quero comprar casas para fazer, para alugar, ou qualquer outro tipo de investimento, então eu já posso montar um sistema de planejamento patrimonial familiar e começar a fazer tudo através ali do meu cofre, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês um testemunho de um cliente meu, jovem, escuta só o que ele fala. Já faz uns meses que eu iniciei o projeto da minha, e o intuito de eu estar fazendo essa holding é para facilitar a transferência do meu patrimônio. É uma holding familiar, né? A transferência do patrimônio para minha filha no futuro, quando eu vir a partir. Claro que está bem distante isso, mas já pensando no futuro da minha filha, porque eu tenho uma filha menor, de 2 anos e meio, mas já pensando em blindar o patrimônio para ela não correr nenhum risco no futuro de ter que talvez vender um bem para conseguir pagar um inventário, que é um gasto maior. E a holding, eu falo assim, ela é um investimento, porque o valor que você gasta com a holding é risório perto do valor que você gastaria no inventário, dependendo do valor do seu patrimônio. Então eu recomendo, estou muito feliz com o atendimento que eu estou tendo. Então, vocês viram a importância? Então, ele é uma pessoa muito jovem ainda, e já tem todo esse discernimento e uma preocupação com a filha que ele tem, de deixar tudo organizado para que a filha ela não tenha perda patrimonial, para que ela aproveite de 100% do patrimônio que ele está deixando para a filha dele. Então, isso é uma consciência que todos nós deveríamos ter, independentemente da idade. Então, qual que é o segredo? É esse planejamento através da holding familiar. E a holding familiar é esse segredo que os bilionários, os políticos, se utilizam para proteger o patrimônio e pagar menos impostos. Um exemplo, Norberto Odebrecht. O Norberto Odebrecht, na época que ele faleceu, ele tinha um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se tivesse que fazer inventário, só de imposto, ele ia pagar mais de 1 bilhão. Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, um patrimônio de mais de 15 bilhões. Se tivesse que pagar imposto, mais de 1 bilhão e 240 milhões. Só de imposto. Eles pagaram isso? Não. Por quê? Porque eles conheciam o planejamento patrimonial familiar e eles fizeram uma holding, já deixaram tudo organizado para os seus filhos. Roberto Marinho, Grupo Globo. Vocês já viram alguém da família Marinho ter briga por causa de inventário? Não. E por isso que a gente fala que quem faz planejamento patrimonial familiar coloca dinheiro no bolso. Olha só, com o falecimento do Roberto Marinho, que na época tinha 30 bilhões de patrimônio, os filhos deixaram de pagar só de ITCMD 2 bilhões e 400 milhões. Agora, pensa bem se eles tivessem que pagar todo esse valor, mais de 2 bilhões só de imposto. Será que a Globo teria crescido tanto? Não teria tido disputa e briga entre os filhos? Porque inventário, convenhamos, só gera briga e disputa entre os filhos, que muitas vezes não tem concordância, não é verdade? Porque quem segura as barras muitas vezes em casa é o papai e a mamãe. Quando eles não estão mais ali, aí começa a disputa do patrimônio. Então, isso poderia ter acontecido no Grupo Globo, por que não? Mas isso não ocorreu, pelo contrário, a Globo só cresceu. Eu vou mostrar aqui para vocês, lembra que eu falei para vocês que os bilionários é um dinheiro que eles colocam no bolso, que independentemente se a empresa faliu ou não faliu, eles estão protegidos? Todo mundo ouviu falar do que ocorreu com o Eike Batista, não é verdade? O Eike Batista, ele já tinha feito um planejamento patrimonial familiar, ele tinha holding,
E tudo já estava assegurado dentro da holding. Então, por mais que ele foi preso, ficou devendo, a empresa dele faliu, ele continuou mantendo o mesmo padrão de vida. E ele fala claramente disso numa entrevista que ele deu para o Cabrini na Conexão Repórter, que passava no SBT, que está disponível no YouTube para quem quiser assistir a entrevista na íntegra, que ele fala que ele tem um planejamento patrimonial. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares para o Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, tinha qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado para o seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal. Ele fala ali, né, que não teve problema nenhum de pedir dinheiro para o filho, porque o dinheiro é dele. Na realidade, quando ocorreu tudo com ele, disparou o gatilho ali no sistema de planejamento patrimonial que ele tinha. E qual que era o gatilho? Quando disparou esse gatilho dele, aquilo que era dele, esse controle do cofre que eu falei para vocês, a senha e a chave, foi automaticamente para o Thor, que era o filho dele. E o Thor passou, então, a ser o dono desse cofre com a chave e com a senha. E é por isso que ele fala que ele pede dinheiro para o filho, porque tudo que o filho tem é dele. Então, isso, a questão de você ter o controle, até quando vai o controle, o quanto você quer passar do controle, isso vai da dinâmica familiar, da necessidade da família e da vontade de cada família. Por isso que quando nós fazemos um planejamento patrimonial familiar, existe um passo muito importante, que é a sessão de viabilidade. É nessa sessão de viabilidade que a gente conhece qual que é como que é a família, a necessidade da família, por que ela quer uma holding, o que ela quer proteger, e é em cima dessa vontade que é criado esse sistema de planejamento patrimonial familiar. E aconteceu a mesma coisa ali em questão ao Eike Batista, tá certo? Então, continuando aqui, todos esses empresários que eu mostrei para vocês, eles fizeram a mesma coisa que o Eike Batista. Só que diferente do Eike Batista, o deles dispararam a partir do momento que eles não estiveram mais presentes. E o do Eike Batista disparou quando ele passou por dificuldades ali. Então, o que fazer diante dessa certeza que há um aumento do imposto sobre a herança? A certeza que nós temos é que nós temos que proteger o nosso patrimônio de qualquer jeito. Cada estado, ela vai estar deliberando sobre isso, porque esse imposto, conforme eu já falei na segunda-feira, ele é um imposto estadual. Então, quem vai definir e de quanto que vai ser a alíquota sobre aquele valor, o valor do patrimônio, serão os estados. Existe no Senado Federal já propostas de leis pedindo o aumento desse imposto, tá certo? Então, nós temos ali uma proposta da CONFAZ, que já está ali no Senado, já está ali na Câmara dos Deputados, que eles pedem para que o TCMD ele seja alterado para 20%. Tem que pagar um imposto sobre a herança de 20%, tá certo? E essa proposta ali no Senado, a gente tem que pensar o seguinte: quem que os senadores eles representam? Eles não representam o povo, eles representam o governo. Os senadores ali representam o governo. Os deputados é quem representa nós, que somos o povo. Por isso que passa primeiro pelos deputados e aí aprovado vai para o Senado. Só que se já chegou no Senado, é porque já passaram pelos deputados. E o Senado, que representando o governo, para votar esse projeto, eles só precisam de 41 senadores que votam a favor. Votando a favor, a gente deixa de pagar os 8% e vai passar a pagar 20%. Vocês acham difícil aprovar? Eu acho que não. Qual que é o argumento que eles falam? Porque o Brasil cobra pouco imposto. É um dos países que a gente menos paga imposto, é o Brasil. Todo o restante do mundo paga muito imposto. E olha só, na França, o imposto sobre a herança é 60%, no Brasil é só 8%. No Japão, 55%, no Brasil é só 8%. Não existe uma maneira da gente proteger o nosso patrimônio, que é através do planejamento patrimonial familiar.
Aí, quero ver eles cobrar os 20%. Isso não vai ocorrer, porque quando eu faço planejamento patrimonial familiar, eu não pago 8%. Além disso, é importante a gente saber que eles falam também que o imposto, o ITCMD, que é o imposto sobre a herança, ele é um imposto que tudo bem aumentar, que tem mais é que vai pagar mais. Além disso, existe uma outra proposta desse senador aqui que eu estou mostrando para vocês, o senador Cid Gomes. Ele quer, junto com o ITCMD, colocar mais um imposto na hora, na hora de fazer o inventário de 16%, que é tipo de um imposto para fins sociais, digamos assim, que é através dessa PEC aí já de 2015. Então, nós temos que lembrar, já mudou, né, o imposto, e ainda todas essas alterações que eu coloquei para vocês, todas essas propostas já estão no Senado e já estão sendo avaliadas. E quando é que isso vai acontecer? Quando que eles vão se debruçar sobre essas novas propostas? Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 2, ou pode pegar a gente de surpresa. A única coisa que a gente sabe é que a máquina pública precisa de dinheiro. É só o que a gente sabe. E cada vez mais ela está precisando de dinheiro. Então, você merece ter tranquilidade. E o momento de construir uma holding sólida e estratégica é agora. Não é amanhã, não é o ano que vem que já começa os 8%, não é daqui a 2 anos, é agora, enquanto você pode fazer alguma coisa para a sua família, enquanto você pode construir um legado para os seus herdeiros. É o momento de agir. Eu não posso deixar para amanhã. Então, eu posso pagar menos. Eu posso fazer com que meu filho receba 100% do meu patrimônio. Eu posso deixar tudo isso para eles. Esse outro cliente meu, o motivo dele constituir uma holding. Produtor rural, engenheiro agrônomo aposentado e presidente do Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo. A família, quando tem essa passagem do principal, eles têm que fazer o tal do inventário. E aí, dentro desse sistema que nós temos hoje, o inventário acaba trazendo altos custos, os impostos, né, com taxas que a gente normalmente não concorda. E o que a gente vê é que sempre causa dificuldade, transtorno para os herdeiros, porque tem que levantar um recurso muito alto para cumprir as obrigações que existem. E eu acabei me orientando e procurando fazer uma holding familiar, no meu caso, da minha família. Com isso, a gente procura, né, fazer uma ação para que, na hora que faltar, os herdeiros possam ter uma passagem tranquila dos bens que... Então, eu trouxe para vocês 2 clientes totalmente opostos. O presidente do Sindicato Patronal Rural, aqui do interior de São Paulo, que quer fazer uma holding, já pensando em deixar tudo organizado para os herdeiros dele. No caso, ele tem filhos, ele tem netos. E, por outro lado, um cliente muito jovem ainda, com uma filhinha bebê praticamente, né, de 2 anos e meio, já querendo deixar tudo organizado, pensando também nessa questão de aumento de impostos, de proteção patrimonial. E você? Quando é que você vai tomar uma atitude que é importante você estar protegendo o seu patrimônio e fazendo esse planejamento patrimonial familiar? Porque proteger o seu patrimônio não é um luxo, é uma necessidade. E cada vez mais será uma necessidade. Então, o momento é agora. O momento não é amanhã, o momento não é daqui a um mês, o momento para você querer pagar menos impostos, o momento para você querer deixar um legado para os teus herdeiros é agora. Para quem acha que a holding é um sistema caro, não, ele não é um sistema caro. Caro é você ter que fazer o inventário. Caro é os seus filhos terem que colocar a mão no bolso e ter que desembolsar uma fortuna que vai acabar na mão de terceiros. Então, isso sim que é caro. Caro é você permitir seus filhos de empobrecerem. Isso sim é caro. Caro é você não valorizar aquilo que você construiu com tanto suor, ou aquilo que você conservou, que veio do teu avô, do teu pai, com tanto sacrifício. O planejamento patrimonial, ele não é caro. E como que a gente começa a fazer o planejamento patrimonial familiar para aqueles que têm interesse? Então, o planejamento patrimonial familiar, ele começa através da sessão de viabilidade. É onde a gente senta com a família, onde a gente conversa com a família, entende quais são as dificuldades
necessidades da família, qual é o motivo que a família quer a sua holding. Eu tenho famílias com diversos motivos, famílias que querem proteger o patrimônio de genros e noras, pessoas que querem proteger o patrimônio porque são empresários. Então, tem vários motivos pelos quais as famílias buscam a proteção patrimonial. Na sessão de viabilidade, nós sentamos com a família e a gente conversa com a família e procura entender qual é a sua necessidade, do porquê que ela quer fazer a sua holding familiar, do porquê que ela quer fazer o seu planejamento. Existem muitas coisas, muitos fantasmas rondando o nosso patrimônio. E só aquele que é dono do patrimônio que conhece os fantasmas que rondam o seu próprio patrimônio, não é verdade? Quando a gente conversa com a família na sessão de viabilidade, ela nos apresenta esses fantasmas que rondam o patrimônio e por isso que ela quer proteger, a gente consegue montar uma estrutura de acordo com a vontade familiar. E para quem tiver interesse, então, a gente resolveu dar um incentivo para as pessoas que têm interesse em proteger o seu patrimônio, mas só para as pessoas que têm interesse em proteger o seu patrimônio. Se você não tem interesse de proteger o seu patrimônio, se esse não é o seu momento, tudo bem. Não tem problema nenhum. Talvez você tenha que pensar um pouco mais, amadurecer a ideia, conversar com a sua família, entender a sua necessidade, para depois você partir, então, para um planejamento patrimonial familiar. Talvez vai ser muito mais importante isso para você nesse momento. Mas você que tem patrimônio, que sabe realmente do impacto do inventário, porque ou já passou por isso, ou está passando por isso, por algum motivo, e quer proteger o seu patrimônio, quer que os seus filhos não passem pelo inventário, por essa dor de ficar remoendo toda aquela situação da falta de um ente querido. Então, esse é o seu momento. Então, para você, a gente resolveu dar para vocês um incentivo na sessão de viabilidade de 50%. É por pouco tempo, porque a gente tem uma agenda um pouco cheia, a gente não faz isso sempre, porque nós temos vários cursos com escritório, eu gosto de me dedicar 100% aos meus clientes. Eu tenho clientes que estão participando da live e aí podem me dizer, às vezes a gente está até disponível, quando a gente faz planejamento patrimonial familiar, de estar conversando com eles, às vezes até mesmo de resolver outras situações que dizem respeito ao patrimônio, questões familiares. Então, eu gosto muito de me dedicar aos meus clientes. Então, por causa disso, eu tenho uma agenda muito fechada, bem corrida por um tempo. Então, essa sessão de viabilidade, um desconto de 50%. O link da sessão de viabilidade, se vocês entrarem lá, vai ter um cupom para vocês. E vocês fazendo isso, já agendando a sessão de viabilidade, a minha equipe, no mais tardar, até amanhã, no final da tarde, já entra em contato com vocês para poder agendar a sua sessão de viabilidade. É na sessão de viabilidade que nós vamos saber se você é ou não um candidato a ter uma holding. Infelizmente, tem pessoas que acham que sabem fazer um planejamento patrimonial familiar e acabam colocando em risco o patrimônio da pessoa. Então, cuidado. Por isso que eu falei para vocês, eu gosto de me dedicar aos clientes, porque a gente tem que conhecer a fundo a necessidade de cada um. Então, se você tem interesse em fazer um planejamento patrimonial familiar, a conversar conosco sobre o seu assunto, para que a gente possa entender a sua realidade e a sua necessidade, clique lá no link que eu estou passando aqui no chat, que está no chat, e agende a sua sessão de viabilidade. O link também está na descrição aqui do vídeo. Você também, na descrição do vídeo, ali você pode entrar e clicar nele e agendar a sua sessão de viabilidade. Mas, se não for para você, tudo bem. É importante você estar aqui presente, já é o primeiro passo, essa consciência que você não precisa passar pelo inventário, que você pode pagar menos impostos, que tem como você proteger os teus bens, os teus imóveis, se você tem rendimento de aluguel, através da holding, os impostos são bem menores. Eu mostrei isso para vocês na segunda-feira, quando eu coloquei ali a tributação, comparando, né, a tributação entre quem tem imóveis e aluga na pessoa física e quem tem imóveis e aluga na pessoa jurídica. E como a holding é uma pessoa jurídica, os impostos dão uma diferença aí de mais de 14%. Então, você deixar de pagar 14% hoje, na situação que nós encontramos, é muita coisa. É um dinheiro a mais que você pode investir num novo imóvel para você alugar também. Então, se você
tem interesse, agende lá, porque é por pouco tempo, tá bom? Eu não tenho muitas vagas disponíveis, por causa, como eu falei para vocês, a gente se dedica muito aos clientes que nós temos, tá certo? Esse é o presente que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Coloque as suas dúvidas lá no Instagram. O Instagram também está aqui na descrição desse vídeo, vocês também podem estar entrando lá e me seguindo, porque a gente sempre posta conteúdos bastante relevantes em relação ao planejamento patrimonial familiar e também em relação às holdings. Espero contar com vocês para uma próxima vez, né, da gente poder estar conversando e falando mais sobre esse assunto tão importante. Lembrando que não farei outro incentivo como esse, é apenas hoje. Então, os nossos próximos encontros, a gente não vai estar dando incentivo para a sessão de viabilidade. Serão apenas conversas para instruções e orientações de vocês, mas não terá mais incentivo para a sessão de viabilidade. Então, eu quero deixar isso muito claro. Eu não sei quando será a próxima vez que nós vamos fazer um novo incentivo para que nós possamos ter a oportunidade de conversar e conhecer a sua necessidade. Então, se você gostaria de saber se você é um candidato a ter hold ou não, essa é a sua última oportunidade. Pode ser que só o ano que vem, ou só não sei quando, daí a gente avisa nas redes sociais quando será uma próxima vez. Mas, no momento, nós não temos uma nova data agendada para isso, tá bom? Eu agradeço de coração vocês estarem aqui presente comigo. Eu espero que esse assunto tenha sido relevante para vocês. Converse em casa sobre essa importância de fazer essa proteção patrimonial. Deixem para os seus filhos não só uma herança, não só bens. Deixem para os seus filhos um legado, tá certo? E eu vou deixar aqui para vocês o QR Code da sessão de viabilidade. Quem tiver interesse, é só clicar ou fazer a leitura ali com o celular. Vocês serão direcionados, então, à página da sessão de viabilidade. Muito obrigada e fiquem com Deus.